Olá, estamos começando mais um podcast Evangelizares. Sou o Daniel. Eu sou a Anice. Hoje a gente vai ter uma conversa bem legal com o padre Márcio Antônio Lavrati. Tudo bem, padre Boa noite, Márcio? tudo certo com Seja vocês? Muito bem-vindo. obrigado. Muito bem-vindo, padre. Obrigado. Então, o que o padre veio? O que o padre veio hoje falar sobre Sobre as vocações. as vocações? Porque o padre tem, então, uma função de promotor vocacional. Mas antes de saber o que seria um promotor vocacional, eu quero saber da sua vocação, padre Márcio. Sim. Como que surgiu? Como é que é o nome dela mesmo? A Júlia? A Júlia, né? Até brincava com a Júlia antes ali. Quando se fala de vocação, muitos pensam, algo extraordinário que aconteceu. E a minha vocação se deu de um modo muito simples, né? Então, desde pequeno, em Nova Hartz nós não tínhamos, quando eu era pequeno, em 98, né? Muito tempo atrás. Nós não tínhamos grupos de coroinhas, não tínhamos onda naquela época, só tinha CLJ, né? E eu ia com a minha irmã no grupo de CLJ, tinham 8 anos de idade, mais ou menos. E no ano seguinte trocou de padre, depois comecei a ir. E começou o grupo de coroinhas, ele praticamente me expulsou, né, do grupo do CLJ, que eu não tinha idade, e eu comecei a ser coroinha. E foi no serviço do altar que começou um despertar vocacional. Só que antes disso, eu me lembro que eu era pequeno, eu devia ter uns 6 anos. Na minha família, eu e meu pai, sempre ia, minha mãe, né, nós sempre íamos na missa domingo de manhã. E sempre tem aquela história da criança querer comungar na fila da comunhão, Sim. né? Então a minha mãe foi comungar, sentou e disse, eu também quero. Daí disse, vai lá ver se o padre te dá. Fui lá, o padre bateu a mão na minha cabeça, e claro que não deu. E eu fiquei brabo. Cheguei no banco, eu me lembro até hoje que eu disse pra mãe, um dia eu vou estar no lugar dele e não vou dar pra ele também, né? A comunhão. Só que eu julgo a minha vocação como vários chamados de Deus aos poucos, né? Ali já tinha aquele desejo, né? Depois me lembro também um dia brincando com alguns amigos, né? A gente estava lá brincando e tal, morava na frente da minha casa, e a mãe dele disse, ele tem cara de padre, né? E todo mundo começou a tirar sarro. Já saí bravo, fui para casa também, né? Mas a minha vocação, quando comecei a pensar mesmo disso, foi voltando no grupo de coroinhas. Tinha um colega, um amigo meu, que é meu padrinho de ordenação, né? Que ele ia nos encontros, acho que desde os 7 anos de idade, né? A mãe dele levava nos encontros. E um dia ele disse, tu não quer ir para Dois Irmãos, participar dos encontros ocasionais? Eu disse, eu quero ir passear, né? Porque a gente ficava só em Nova Hartz, não tinha carro naquela época. Mas quando a gente viera aqui na Morada Sim. São Luís, que tinha uma tia minha que morava aqui, então a gente ia para Sapiranga. Mas eu vou para lá para passear. Foi onde eu comecei a fazer os encontros ocasionais. E ali foi despertando aos poucos a vocação, ao sacerdócio, o chamado. Eu fiz esse processo de encontro vocacional durante 2 anos, né? Na época era o Monsenhor Ayrton, né, de saudosa memória, que acompanhava, era o promotor vocacional, incansável, né, de visitas, de ligar, de mandar cartas, de se preocupar como é que estava a nossa vocação, né, de acompanhar. Então foi muito importante esse processo, né, na minha vocação. E ingressei no seminário, né, em 2003, com 14 anos. E o Thiago já estava também no seminário. Fiquei 5 anos no seminário menor de Dois Irmãos. Naquela época nós não fazíamos propedêutico, então fazia o seminário menor e já ia direto para filosofia em São Paulo. Lá era 2 anos de filosofia, agora são 3, né? Sim. Terminada a filosofia, nós voltávamos para Viamão, né? Fazíamos a teologia. Então fiquei 12 anos no seminário e no final de dia 12 de 12 de 2014, então fui ordenado sacerdote. Então nós ficamos pensando, a vocação tem que ter algo extraordinário, e não. Por isso é muito importante na nossa caminhada vocacional que nós possamos estar atentos aos sinais que Deus vai nos dar, né? Quando tu entrou no seminário já tinha certeza que ia ser padre? Eu não tinha certeza que ia ser padre. E como saber desses sinais? Porque é muito complicado. Às vezes a gente acha que é Deus chamando e às vezes também não é, né? Uma vez uma vontade, que nem tu disse, eu vou ir para passear, né? Só porque eu gosto de estar nesse local e tal. Como é que tu sabe que esse chamado é de Deus? Aí entra uma outra figura na tua vida, que é a figura do diretor espiritual, né? Sozinho nós não vamos conseguir muitas vezes interpretar esses sinais, né? Porque como eu, um guri de 13, 14 anos, você vai conseguir interpretar, tinha aquele motivo, eu quero ir lá, quero estar lá com os outros, é o diretor espiritual que vai te ajudando a interpretar, né?
Por exemplo, assim, eu sinto muito, eu gosto quando estou servindo ao altar, eu era coroinha, né? Gostava muito de estar junto ao altar, eu gostava muito de servir aquilo. Mas não necessariamente isso vai ser um sinal de vocação. Por exemplo, tem uma aqui eu estava em Canudos, né? Posso falar o nome? Adilson, né? Ele é coroinha desde de pequenininho, também dos 7 anos. E ele ama servir altar até hoje, está com 21 anos, até hoje ele é acólito. Ele disse, não, a minha vocação eu tenho certeza que é o matrimônio, eu quero formar uma família. Então é muito importante ouvir esses sinais, né? Despertar de algo que tu ouve, né? Mas quem vai te ajudar numa interpretação, se isso é um sinal realmente de vocação, é a figura do diretor espiritual, né? Dentro dessa tua caminhada, né, da vida de igreja ali que tu foi construindo, fazendo coroinha e tudo mais, teus pais têm o dedinho deles ali? Porque todo mundo pergunta assim, né? Isso aí quando é padre, é a influência da família. Sim. Quando eu falei a primeira vez que queria ser padre, o meu pai logo disse que não. Meu pai disse, não vai ser padre, porque a gente vem da colônia, né? Nós nos mudamos para eu tinha 1 ano de idade quando nós nos mudamos para Nova Hartz, em 90, e no interior tinha aquela coisa, alguém queria ir para o seminário, vamos fazer uma vaquinha para ajudar a pagar os estudos, e senão a gente ajudou a pagar o estudo de 2 lá, e gastamos dinheiro, ajudamos, e depois saiu do seminário. Acho que é uma coisa que a gente vai falar depois, né? E saiu do seminário, então não vai para o seminário. Só que isso foi mais ou menos em 99, quando o Thiago começou a me convidar para os encontros. Eu fiquei na minha. Depois meu pai adoeceu e veio a falecer. Só que a minha mãe nunca disse vai, né? No sentido de dizer assim, eu estou te obrigando aí, não. Ela rezava muito, né? Até hoje minha mãe, o que me marca muito é a vida de oração da minha mãe, né? E o que me sustentou na minha vocação no seminário é a oração da minha mãe. Não que ela estava lá incentivando, tu tem que ir, que esse é um outro problema, né? Quando o pai insiste, empurra, quase que, às vezes, uma frustração do pai ou da mãe de querer ter sido religioso não foi, e tenta jogar essa carga sobre o filho, né? Mas o que me marca é a oração da minha mãe, né? Tanto que no dia da ordenação, se tem o costume, depois que o bispo desamarra, amarra nossas mãos, né? E a mãe e o pai vêm e desamarram, aquela faixinha fica com a mãe, né? E quando a mãe morre, essa faixa é atada nas mãos da mãe, simbolizando justamente quando ela chegar no céu, que não chegou de mãos vazias, que ela entregou um filho. Depois disso, pela entrega da mãe, do pai e do filho à igreja, o bispo geralmente dá um buquê de flores, né? Eu disse, não, mãe, eu quero te dar um terço, que o bispo te deu um terço. Porque durante toda a minha caminhada vocacional, cada Ave Maria que a senhora rezou foi uma rosa que a senhora ofertou à Nossa Senhora pela minha vocação. Isso eu quero te dar um terço, né? O terço que ela guarda até hoje rezando também. Então, na minha vocação, no primeiro momento, eu acho que o pai, se tivesse vivido, ele teria incentivado, mas o que me sustentou muito foi a oração da minha mãe. Nossa, lindo. Padre, então, aí o senhor é promotor vocacional. Sim. E o que o senhor, como promotor vocacional, faz? O que seria, então, a função do promotor vocacional? Eu estou descobrindo ainda. Então, faz pouco tempo que eu estou nessa função, né? Faz um ano, fechou um ano agora em fevereiro. Mas, como eu disse, trago muito modelo para a minha vida. Claro, passou tantos promotores. A nossa diocese, para vocês entenderem, ela tem um diferencial que é as vocações. Então, o trabalho vocacional na nossa diocese de Novo Hamburgo é, de certa forma, um referencial, né, na nossa região. Mas não porque eu cheguei agora, desde, como eu disse, de todos tantos que passaram, desde que começamos a ser diocese, uma preocupação do Dom Sinésio, que era o bispo na época, foi as vocações. Por isso, trouxe as irmãs angélicas. As irmãs angélicas foram trazidas para a nossa diocese para ajudar no trabalho das vocações, especificamente isso. Tanto que é a única diocese do Brasil, onde acho que até no mundo, que é onde a presença delas não é em escolas, não é em trabalho de paróquia, é nas vocações, né? Então a gente tem um trabalho tão bonito há muito tempo, que perpassou vários padres. Eu falo muito do Monsenhor Air, porque foi ele que marcou como promotor vocacional. Depois veio o Padre Lucas, Padre Gabriel, Padre Ariel. Então quando eu chego agora, sempre brinco, a gente não chega, vamos começar tudo novo. Não, a gente já chega continuando um trabalho que já vem sendo feito tão belamente, profundamente na nossa diocese. E hoje nós somos a diocese do Rio Grande do Sul que mais tem seminaristas, né? Nós temos 61 seminaristas até abril, né? Mas por que até abril? Porque abril nós vamos ter 3 ordenações diaconais, então cai para 58. Então qual é o trabalho que o promotor vocacional tem? Ou se usa também o termo animador vocacional? É justamente isso, animar as vocações. E quando nós falamos de vocações, né, a gente comentava antes, falou de vocação, ser padre e freira. Primeira coisa que vem na cabeça. E não,
nós temos que lembrar a nossa primeira vocação, a vocação cristã, né? Essa primeira vocação que eu sou chamado a animar, né? Trazer isso presente para as comunidades, né? De vários modos, né? Que a primeira vocação que nós temos é o seguimento de Jesus, né? É o amor a Jesus Cristo, né? É a busca pela santidade, porque se eu não tenho isso dentro de mim, uma busca pela santidade, uma busca pelo amor a Cristo Jesus, eu não vou formar uma boa família. Eu não vou ser um bom padre, eu não vou ser uma boa consagrada, um bom leigo servindo a igreja, né? Posso me usar até da função de padre para explorar, né? Posso até usar uma função de leigo dentro da comunidade para tirar proveito próprio. O que deve nos mover é a nossa primeira vocação, que é o amor a Jesus Cristo, que é essa entrega a Ele, que aí sim me move a dar uma resposta. Aí, claro, promover as outras vocações, né? Nós estamos começando uma parceria também junto à pastoral familiar, né? Que é a primeira da família, diz o Papa João Paulo II, a família é a sementeira de todas as vocações, né? Então, também já tem um trabalho há mais tempo, que agora a pastoral vocacional está começando a acompanhar, que é o retiro de namorados, né? Encontros para namorados. Então, aqueles que estão namorando poder fazer um retiro vocacional para namorados, né? Para ir discernindo a sua vocação ali. Padre, que nem tu comentaste antes ali, do rapaz lá de Canudos, que ele tem desde 12 anos, ele já tem no coração ali que ele não vai ser, que ele vai ter família, né? Que ele é que ele foi coroinha, acólito. Agora é acólito. Então, vamos dizer que um jovem hoje, ele tenha a dúvida no coração de que querer ser ou não. Ele pode ir para o seminário para fazer a experiência, né? E para tirar esse discernimento lá dentro e também ter a vida, assim, de um namoro, alguma coisa. Sim. Então, isso que a gente fala, as etapas, né? Primeiro, o despertar, que a gente fala de uma vocação. Então, por exemplo, a gente vai saindo um pouco falar de vocação em tudo que é canto, né? É eventos, é a oração pelas vocações, onde a gente está, é um despertar da vocação. Depois é o discernimento, que é essa parte interessante, né? Então, sim, né? Por exemplo, eu estou namorando, mas eu quero fazer os encontros vocacionais para saber se minha vocação não é o sacerdócio. Sim, deve, tanto que nós já tivemos vários casos desses. O ano passado eu achei tão bonito, um rapaz que já estava noivo, né? Ele fez os encontros do Betanice Padre. Eu estou noivo, mas eu quero fazer os encontros vocacionais para mim poder aprofundar mais essa vocação. Nós temos hoje um jovem que faz este ano os encontros vocacionais que está namorando, né? Mas ele quer fazer os encontros para justamente ir discernindo essa sua vocação. Então, ele está indo fazer os encontros para discernir a vocação de família. É que nós temos que ter claro, que quando a gente fala discernir, não, vou ser padre. Né? Que muitos jovens, nem vou para o seminário, não vou lá visitar, senão já vou ter que ficar lá. Não, sim. Discernir é isso. Teve um padre uma vez que me falou assim, todo bom homem católico, né, deve um dia se perguntar na sua vida se a sua vocação é o sacerdócio. Toda boa mulher católica deve se perguntar um dia na sua vida se a sua vocação não é ser consagrada. Então, o discernimento é isso, onde eu vou ir visitar o seminário e vou ver se essa é a minha vocação ou não, se isso me atrai ou não, se este é o caminho para a felicidade que Deus tem. Então, por mais que tu esteja namorando, não impede que tu vá no seminário fazer um encontro para fazer esse processo de amadurecimento Sim. e discernimento vocacional. Né? Então, a gente falava do exemplo do namorado, né? Quando tu começa a namorar alguém, a princípio tu quer passar a tua vida com aquela pessoa. Mas pode ser que nem dentro de um processo de namoro, de conhecimento, que o namoro é isso, né? Infelizmente hoje se passa as etapas, né? Mas o namoro é um processo de conhecer o outro. E no conhecer o outro, pode ver bem, eu acho que não é essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida ao meu lado. E também, mal comparando, a etapa de discernimento vocacional, por exemplo, ao sacerdócio, a vida consagrada, onde eu vou ver se é isso ou não. Pode ser que eu veja que não é. Né? Não é esse caminho. Porque as pessoas entendem geralmente que se foi para o seminário é porque vai ser padre, né? E quando alguém termina uma etapa no seminário ou está na metade do caminho e resolve, não é o que eu quero, as pessoas não entendem. Tá, mas não ia ser padre, né? Você lembra aquilo que eu falei do meu pai, né? Não quero que seja padre porque eu já ajudei. Sim. E isso que a gente fala, não é porque está no seminário que vai ser padre. Né? Não é porque está no convento, numa casa religiosa que vai ser irmã. Né? Está ali para justamente isso. O seminário e a casa religiosa é um ambiente propício para um amadurecimento e um discernimento vocacional. Eu fui tendo consciência do que é ser padre, da grandeza dessa vocação no seminário.
Se tu me perguntar quando tu entrou no seminário, eu tinha consciência que era ser padre, é rezar a missa, né? Então, é no seminário que a gente vai discernindo e pode ser isso, né? Que a gente descubra, não é essa a minha vocação. Por isso, a comunidade cristã tem que acolher os vocacionados, que é um problema que nós temos, né? E pergunta se podia falar qualquer coisa. É realmente, às vezes, um problema que a gente tem, a gente conversa com os meninos que estão no seminário, às vezes o medo que eles sentem, se eu sair vou decepcionar meu pai e minha mãe. Se eu sair vou decepcionar minha comunidade que me apoiou. Não, né? Se tu sair, tu vai para tua paróquia e tu vai continuando sendo um bom católico cristão. Como eu falei, aquele meu amigo, né? Ele saiu, né? Ele chegou ao terceiro ano de ensino médio, ele pensou, não é essa a minha vocação. E ele está lá em Nova Hartz, é da diretoria, é do ECC, tem uma família lindíssima e está lá ajudando a construir. É isso que a igreja quer. Com certeza, né? se tornou um bom pai de família, né? E porque o conhecimento que traz. E através desse histórico que tu vem falando, assim, a gente sabe do pré-julgamento, né? Como é que é a estatística, não sei se tu sabe relatar isso, a estatística, quando o menino desiste, ou a menina desiste lá da sua vocação, que estava buscando o seu discernimento, né? E vem para a comunidade de novo, eles acabam, a grande maioria acaba se afastando da igreja, é isso? Tem uma boa A parte. maioria, sim, tem uma ou boa não? parte que sim. Né? Não, Não se tem estatísticas, né, mas observando tem uma boa parte às vezes que se afasta. Tanto que se fala, o nosso tempo de hoje ainda muitos jovens saem, continuam, né, ajudando, enfim, mas mais antigamente era não só do não se inserir na igreja, mas muitos trabalhavam, começavam a realmente a criticar a igreja, bater contra, né? Justo por causa das críticas que eles recebem por fora. Não isso, acolhe- né? Por não- causa de não ter um acolhimento. Não se sente acolhido de volta à comunidade. Então, se eu saio do seminário, né, e eu chego na minha comunidade de origem e não me sinto acolhido, eu já tô com aquilo dentro do meu coração, né? Eu decepcionei. E se eu não me sinto acolhido pela comunidade, eu vou me afastar. Né? Eu vou me afastar. Né? Então, isso é uma coisa muito importante que quando alguém deixa o seminário, né, eu vi que na minha vocação, que acolha, né? Que bom que tu tá aqui, vamos trabalhar junto, vamos ajudar a se inserir na paróquia, né? Que bom que tu fez essa experiência, tu amadureceu, tu cresceu, tu pode nos ajudar também aqui na paróquia. Isso é muito importante, né? Que ajuda ele a ir amadurecendo mais um caminho. Com certeza, o acolhimento sempre, né? A todo momento, em todo lugar. E não só para o seminarista, né? Que nem muitas vezes a gente vê dentro da paróquia as pessoas, eu não vou mais na igreja porque fulano faz isso e vive na igreja. Ciclano faz aquilo, vive na igreja. Daí as pessoas acabam julgando e afastando-se da igreja, né? Sim. Então, padre, aí esse trabalho de promotor vocacional, como que é feita a abordagem a jovens? O senhor vai até eles ou eles acabam vindo sempre te procurar o senhor? Nossa diocese tem uma graça muito grande que é os grupos de jovens movimentos, né? Sim. Onda, CLJ, EJU, EJC, Emaús, não quero ser injusto, mas tantos movimentos que nós temos. Renovação, né? Então, tudo isso já para nós adianta um processo. Porque nos grupos já faz aquela primeira experiência com o amor de Deus, já se fala da importância de uma vida de oração, já se fala da importância de uma direção espiritual, já chega pronto. Então, hoje na nossa diocese, como é o trabalho de promoção? Né? Então, nós temos o que a gente chama de jornadas vocacionais, onde nós vamos nas paróquias, nós temos de catequese, fazer o trabalho, junto com os grupos de jovens, né? Também nesse divulgar, tem os folders que a gente manda para os grupos para falar de vocação. Então, os grupos já nos adiantam muito esse trabalho, porque próprio dentro dos grupos já se fala de vocação. E o que acontece muito é que, então, os meninos, eu quero conhecer. Então, entra em contato conosco, né? Tem o nosso WhatsApp, tem Instagram, eu queria ver como é a vocação, como é isso, né? A gente começa com uma conversa para participar dos encontros vocacionais. Isso falando da vocação masculina, então a gente tem esse trabalho, né? E da vocação feminina, nós também temos, daí é um pouco mais diferente, porque a gente tem várias congregações, são 16 congregações na diocese, então cada uma faz o seu trabalho meio individual de promover o seu carisma, a sua vocação. Como pastoral vocacional e promotor, o que eu faço? Nós temos esse folder comum com os encontros e convidamos as meninas a conhecer, né? E às vezes algumas meninas perguntam, né? Padre, eu quero fazer um procedimento, será que essa é a minha vocação ou não, né? A gente orienta. Até tem uma de Porto Alegre que mandou o WhatsApp, padre, eu estou em dúvida, quero conhecer o Carmelo, como é que faz, né? Então, a gente vai fazendo essa aproximação deste modo, né? Eles muitas vezes nos procuram para fazer, mas o fato de nós
ser uma diocese que fala muito de vocação, seja nos grupos, isso já ajuda despertando. E tem coração. uma idade mínima para se procurar ou não? As congregações religiosas, cada uma tem uma faixa etária. Para nós, esse ano, nós dividimos encontros masculinos em 3 etapas, né? A primeira etapa para quem está do 6º ano para baixo, né, que já são mais pequenos, a abordagem é outra, então pode botar ficar lá 1 hora falando, que eles não ficam muito parados, né? Então, geralmente é um sábado de tarde, da 1h30 às 18h, né? Tem a segunda etapa, que é do 7º ano até o 2º ano do ensino médio, que se dá em 2 irmãos, né? Daí é um domingo o dia inteiro. E a terceira etapa é do 3º ano àqueles que já terminaram, né, o ensino médio. Tem muitas vezes homens que já têm profissão e decidem ser padre. Por exemplo, o padre Elton, que do bairro Liberdade, ele era quiropraxista, né? E ele decidiu ser padre, né? Então, assim, esses encontros acontecem no Betânia, também num sábado de tarde, para aqueles que querem entrar. Então, não tem faixa etária. E o que acontece muito, isso, para quem nos ouve, é interessante fazer. Muitas paróquias organizam um grupo de meninos, vão visitar o seminário menor e o propedêutico passa um dia lá para conhecer. Isso é interessante. Desde pequenino até mais grande. As meninas fazem um tour, né? Visita aqui as irmãs Santa Catarina, vão para as irmãs Angélicas, vão para São Leopoldo no Carmelo, para as meninas poderem ter esse contato. Isso tem um dia específico nessa organização ou eu posso, eu quero ir lá no final de semana para minha folga? Não, aí tem que marcar com, por exemplo, para as congregações, tem que marcar com as congregações religiosas. Sei que as irmãs Angélicas estão falando, eu falo delas mais porque é com as quais eu trabalho diariamente, né? Essa padre a gente já está com os final de semana tudo cheio até o final do ano, os grupos estão querendo ir visitar e a gente não tem mais data. E o seminário, nos encontros ocasionais, geralmente entra em contato, a gente saber como tem lanche, tem almoço, no meio precisa, mas assim, eu queria no final de semana, aí entra em contato com o próprio seminário, o Padre Ariel, né? Padre, que nem tu falou ali do diretor espiritual, né? Como é que é essa parte da direção espiritual? Tu só pode ir buscar o diretor espiritual depois que tu tá dentro do seminário ou se busca antes, no decorrer da... A direção espiritual não é para discernir, não é só para discernir a sua vocação, é para tu crescer como um cristão católico. Então, o bom seria que todos tivessem um diretor espiritual, mesmo que seja pai e mãe de família, seja um jovem que está no grupo de jovens. Então, a direção espiritual, o diretor espiritual é aquele que vai te ajudar na tua vida. Então, tem momentos que tu também vai precisar de uma orientação. No seminário menor, quando estava o padre Ayrton, né, quando a gente falava para nós sobre isso, que ele era também nosso diretor, eles vão, na época não tinha GPS, né, como a gente tem hoje, né, mas eles vão um termo muito bonito, eles dizem assim, pensa que vocês vão subir o Monte Everest, né, quando tu tá lá embaixo, tu consegue ver o teu objetivo, né, tu vê a meta que tu quer chegar, mas quando tu tá no meio do monte, a tua meta some, o teu objetivo some, tu fica desnorteado, tu fica perdido. Ele usou esse termo para nós. O diretor é como aquele que está lá embaixo, vendo o pico, está te vendo subindo e vai te avisando, olha, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, vai te ajudando. Então, por isso, todo católico, cristão, né, precisaria ter um diretor espiritual, né? Um padre, ou às vezes tem também um seminarista mais velho, alguém que já tem mais experiência de vida que tu, né? Que possa te ajudar, né? Então, geralmente o diretor espiritual é aquele que vai te ajudar nesse caminhar, né? Tanto para um discernimento vocacional, mas quanto para um crescimento cristão. Porque na direção a gente vai falar de um plano de vida, né? Não é o plano de vida de escola, né? Não. É justamente assim, qual é o meu objetivo, né? Daí vai passar profissional ou vocacional. Qual é o meu objetivo de vida como cristão? É chegar ao céu. Então, o que eu vou fazer para crescer na minha vida de oração, né? É aquele com que o padre surgiu, ou o meu diretor, né? O meu diretor é um padre, né? Surgiu um problema, né? Então, eu vou lá e vou falar. E ele vai me ajudar a ver ali o que realmente é a minha parte humana falando, do que é aquilo que é a vontade de Deus. Então, é muito importante, não só para quem está discernindo a vocação, mas para todo mundo ter um diretor espiritual. Padre, eu me lembrei quando, na minha adolescência, costume, né? Daquelas pessoas que podiam, claro, era levar os filhos na psicóloga para fazer o teste, para descobrir, o teste vocacional, né? Para descobrir quais seriam as áreas que aquela pessoa poderia ter sucesso. Mas hoje em dia que se fala mais no direcionamento espiritual, né? E assim, antes não se falava sobre isso. Os padres não eram tão acessíveis como são hoje, né? Então, no caso, a busca da vocação, não precisa nem a pessoa ir até um psicólogo. Não precisa nem gastar dinheiro.
Não, Vai não na precisa, paróquia. vai lá, conversa com Procura o o padre, padre. né? É justamente isso, ver esse amadurecimento que vai se dando, né? Procura o Sim. padre, os padres estão sempre dispostos a isso. Uhum. E sabe, como promotor, também é uma coisa que eu observo, isso que tu falou da proximidade do sacerdote é muito importante, né? Claro que hoje em dia tem muitas coisas que se colocam também sobre o padre, de regras, coisas que a gente tem que, às vezes, né, quase nos afasta um pouco. Mas, assim, uma coisa que eu observo nas paróquias, onde o padre é mais presente, né? Junto dos grupos de jovens, incentivando, no grupo de coroinhas, Sim, né? sim. A gente vai fazendo um mapeamento de onde surgem tem mais vindo vocações, é justamente onde o padre se faz mais presente. Mais acessível, né? É. Então, falando assim, veio agora a pergunta. Quais as dificuldades que o senhor encontra para lidar, assim, como promotor vocacional? Com os jovens ou com as famílias? As dificuldades que surgem? Se fala muito hoje, né, num decair das vocações. Né? A gente, se nós analisarmos hoje, as nossas congregações religiosas estão quase todas vazias, né? Mas também o seminário, a gente olhar como era antigamente, como é hoje, né? Sim. Tem muito isso. Então, tem vários fatores hoje que influenciam no nosso trabalho vocacional. O primeiro deles é a questão de número de filhos, né? Então, se diminuiu muito o número de filhos, né? E até conversava sábado com o seminarista João, que é o que me acompanha na pastoral vocacional. Eu falava para ele, olha, eu observo que muito mais que uma crise vocacional, nós vemos uma crise de fé, né? Uma crise de ser católico, né? E isso é verdade, claro que se a gente tem uma família que reza, a gente tem uma família que leva o filho na igreja, vai propiciar mais para um discernimento vocacional, para olhar. Só que a gente, quando observa muito a nossa sociedade hoje, nas famílias, as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus. Então eu falo que, claro, tem uma crise de vocação, mas eu acho que muito mais impulsionado por essa crise de fé que a gente vive. Como pároco, né, que eu era antes, às vezes eu observava muito isso. A criança, o pai chegava, deixava a criança na porta da igreja, ia para casa e depois voltava a buscar a criança, né? Aquele pai que já não incentiva mais os filhos a uma busca de Deus. E se tu não tem uma busca por Deus, que a gente falou lá no início, né? Primeiro ser cristão, né? Se tu não tem essa busca por ser cristão, por amar a Jesus Cristo, né, de todo o coração, tu não vai conseguir discernir a sua vocação. Por isso a dificuldade que a gente tem é isso. E outras também com a família, né? Já aconteceu, ano passado a gente tinha jornadas vocacionais, né? Não vou dizer a paróquia, mas aí mais numa paróquia para a gente passou, daí 2 meninos muito empolgados queriam conhecer o seminário, que a catequese estava participando. Aí o padre da paróquia me ligou, padre, tem 2 aqui que querem ir, como é que a gente faz? Eu disse, olha, a gente sempre, como é de menor, a gente sempre pede para os jovens, se tiverem celular, e os pais entrarem no grupo de WhatsApp, onde a gente manda os avisos, vai conversando, né, por ser de menor. Aí o padre me liga depois, padre, eles não vão ir porque os pais não deixaram. Os pais não deixaram, né? E um outro caso, tem vários casos assim, às vezes que o jovem quer, mas os pais seguram muito, né? Então, essas são um pouco mais as dificuldades que nós temos, né? E desse afastamento também da juventude. Então, é um trabalho vocacional, mas é um trabalho também do despertar de fé nos nossos jovens. E é o contrário, e o pai querer que vá o filho e o filho não querer. Também tem. Sabe que isso diminuiu um monte, assim. Antigamente era mais comum, né? E hoje em dia já não se tem mais tanto isso, né? Até porque no seminário o diretor espiritual vai conversando, o reitor também vai percebendo. A gente consegue perceber na convivência do dia a dia quando alguém está lá porque quer ou porque está forçado, né? Então, se a gente percebe que está lá forçado, a gente acha que conversa com os pais. Não, melhor deixa seguir o caminho. Sabe, padre, que nós temos o filho no seminário, né? Sim. O Yuri. E no princípio eu era totalmente contra. Porque como é que foi que me abriu os olhos? Eu não tive um direcionamento espiritual, mas eu tive padre muito próximo, né? A gente tem uma amizade muito forte com o padre e ele veio conversando e veio trazendo outros padres, outros amigos, e um dia um padre chegou e falou para mim assim: por que tu não quer? Eu falei: porque eu planejava isso para ele. Daí ele veio assim: tá, planejava para ele ou uma coisa que tu planejou para ti e tu não conseguiu? Né? Porque a gente tem que ter esse discernimento que o filho da gente não é o que a gente quer. Ele tem que tomar as decisões dele, né? E daí eu achava que ele era muito imaturo. Daí um dia ele chegou para mim e falou assim: pai, é o seguinte, eu quero
né? Eu quero ir para o seminário, eu quero fazer o discernimento vocacional, não sei se eu vou ser padre, mas eu quero passar por essa experiência. E eu quero que tu me deixe ir. Nesse momento, eu parei e pensei, né? Poxa, se eu tô achando que ele tá muito imaturo e ele tem essa maturidade toda para chegar e me falar isso, né? Aí foi que eu abri o coração e deixei, né? E de fato tem muito isso, né? Onde, no primeiro momento, falando humanamente, né? Onde o pai e a mãe projetam uma expectativa em cima do filho, não só para o sacerdócio, mas, pai, eu queria muito ter sido advogado, né? Então quero que meu filho seja isso. E às vezes o filho nem se interessa por isso, né? Tem outras experiências, por exemplo, tem a irmã Maria Joana, que está no Carmelo, agora em São Leopoldo, né? Está feliz da vida lá já há muitos anos. Mas quando ela começou o processo, era seminarista em Rolante. E os pais não queriam. Porque pensa, ela tem 2 filhos, né? Tem um homem e tinha ela. A única filha agora vai se trancar no Carmelo, nunca mais vai sair de lá. Eles não queriam, mas é tão bonito ver o mesmo processo que o Senhor fez, né? Hoje, quando eles vão lá e veem a filha deles feliz lá dentro, eles ficam plenamente realizados também. Então é isso que a gente tem que ter conta, que a gente fala dos filhos. Os filhos não são nossos, né? Não são até nossos. o momento até a gente pode meio que ir obrigando, tomar as decisões que a gente quer. Mas chega um momento que o filho, a filha vai tomar a sua decisão. E é importante a gente fazer que eles vão amadurecendo para tomar uma decisão boa para a sua vida, né? Não o que a gente quer, as nossas frustrações, aquilo que de fato ele quer, que vai fazer ele feliz, né? Ele é um ser humano, ele tem que tomar as decisões dele, né? E aí sabe que, claro, em outra linha, chega muitas vezes, às vezes, pais, mães, triste na paróquia, conosco, padre, eu incentivei meu filho, eu levei na igreja, eu rezava com ele em casa, e agora ele se afastou da igreja, né? Quase que se culpando, ele disse, não, olha, tu fez a tua parte, tu educou na fé, mas chega um momento que ele toma a decisão dele. O que tu pode fazer é continuar rezando para que ele possa um dia retornar, né? Então, às vezes, essas frustrações a gente tem que cuidar muito. A semente a gente sempre tem que deixa plantar, plantado, né? Isso aí. Ele sabe que é forte, né? Para mim foi forte como seminarista. Quando eu estava em São Paulo, eu fazia pastoral na periferia de Itapecerica da Serra, né? E o padre Marcos, falando para os pais, assim, na missa, disse, pais, falem de Deus para os seus filhos. Traga os filhos na igreja. Pode ser, né, que um momento da vida ele se afaste de Deus. Mas quando eles estiverem na pior, no momento mais difícil, eles não vão tirar a vida deles. Eles vão lembrar daquilo que vocês falaram e vão voltar para a casa de Deus, né? Então foi forte, os pais ficaram assim, mas é verdade. Se a gente fala, ensina, mostra o caminho, pode ser que às vezes dá um de filho pródigo, né? Se afasta, né? Mas quando estiver no meio da lavagem dos porcos, vai lembrar, eu vou voltar para casa, vou voltar para casa do meu pai, né? Vou voltar para junto de Deus. Tem o conhecimento, né? O básico, né? Tipo, do que é o certo, né? Da onde que... Porque o caminho dos céus, por mais que a gente queira levar os filhos da gente junto, não vai ser a decisão nossa também, né? Vai ser deles também, né? Aquela promessa, a gente está desviando do assunto, aquela promessa que a gente fala no batismo, né? O pai e a mãe promete educar o filho na lei de Cristo, da igreja, né? Prometo, né? É diferente quando a gente diz prometo e me esforço e cumpro, faço de tudo e meu filho depois toma uma decisão. Quando é diferente de eu não fazer aquilo que eu prometi, né? Até eu não incentivar não ir. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega de trabalho e nós estávamos falando sobre a catequese, novo modelo da catequese que vai vir. Daí ele assim, mas eu vou ter que ir fazer catequese? Daí eu falei, sim, vai ter que ir. Tá, mas eu que já conheço tudo da igreja, tá? Sei que tu conhece da igreja, mas tu tá ativo na igreja? Não tô mais. Eu não tô indo mais porque tem isso, tem aquilo que eu vim falando antes, né? Daí eu falei assim, tá. E tu acha certo isso? Então por que tu quer levar o teu filho fazer catequese? Porque é o certo eu fiz e minha mãe me fez fazer, eu também tenho que fazer. Eu falei, cara, se tu não ir fazer, então para que tu vai levar ele? Então não leva ele. Tu tem que ser o exemplo dele. Se tu tá buscando, fazendo, querendo que ele vá pro caminho certo, quer levar ele até os céus, então tu busca o céu para ti primeiro. E dentro do amadurecimento vocacional, isso é importante, né? A presença dos pais, não só dizendo o que fazer, mas dar o exemplo, né? Então, o fato que falou de catequese, o fato de tu ir com o filho da missa, né? E não só jogar na porta de lá, o fato de tu acompanhar o filho, tem reunião, tem aquela coisa de fazer, demonstra muito mais que dizer, quero que ele faça, tu demonstra que tu está preocupado com ele.
E a criança vai percebendo isso, meu pai se preocupa comigo, né? Ele está junto de mim, ele me acompanha. E essa presença da paternidade, do pai e da mãe, quando eu falo, já ajuda no processo de discernimento vocacional maduro. E não só no discernimento É. da igreja É. em si, né? Até na escola, né? Porque a minha esposa... E a educação em geral, né? Percebe, né? A educação familiar, a educação na fé, a educação para o trabalho. Porque, né? assim, todo mundo quer ser amado. Todo mundo, uma coisa que o ser humano traz, é ser aceito e ser amado, né? Claro, primeiro amado por Deus. E esses gestos, seja na escola, né? Quando uma criança, todos os pais vieram na reunião, menos o meu. A criança vai interiorizando isso, que o meu pai não se preocupa comigo. Meu pai, eu falo pai, os pais, né? Não me acompanham, não gostam de mim. Tem tempo para mim. E vai sendo aquele sentimento de não ser amado. E depois, na frente, estoura muitos problemas, né? De não ter uma pertença, não ter sido amado. Então, o fato de acompanhar, seja na igreja, na escola, estar junto dos filhos, é justamente demonstrar este amor aos filhos. É verdade. Porque se a família não for presente, quem é que vai ser, né? O mundo. O mundo. E o conselho do mundo... vai ser dos bons. No início é bom, é prazeroso. Depois... Então, o senhor falou sobre o despertar dos jovens, a busca. Então, quando as crianças estão buscando, decidem que vão ficar no seminário, que vão, no próximo ano, vão ingressar, e aí o senhor cai fora da vida deles, ou o senhor continua? Então, assim, outra coisa que sempre foi falado para o nosso seminário, que a vocação não é nossa. Né? A vocação é de Deus. Por que isso é importante? Porque pode ser que algum queira muito entrar e dentro desse processo, como diretor, como promotor vocacional, também eles conversam com o reitor, né? Quem vai ingressar no propedêutico, que são os maiores, porque tem um acompanhamento psicológico também, né? Pode ser que se perceba que justamente não seja uma vocação, mas seja uma fuga. Por exemplo, né? Lá na casa do menino está uma briga só, uma confusão, e ele, na verdade, não quer ser padre, mas ele quer fugir daquela situação e quer ir para o seminário. Então, como promotor vocacional, é muito difícil, né? A gente trabalha com vidas, né? Vidas, sonhos, aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes a gente pode olhar para alguém e dizer, não, acho que esse aqui não tem a vocação sacerdócio, né? Acho que realmente, como disse no exemplo, é uma fuga, ele está tentando fugir de uma situação difícil. A gente vai ter que trabalhar, não vai entrar, agora vai embora. Não, agora vamos continuar, você fica mais um tempo, né, fazendo encontros, para nós te ajudar nesse processo, né? Se é algo lá em casa, como a gente pode ajudar aquela vida cristã, filho de Deus, que está ali a amadurecer, né? Então, depois que entra, fez os encontros, tudo, acompanhamento, decidiu entrar, não que eu me ausente, mas não estou mais tão presente, porque daí já é uma outra etapa, né? Que entra o menor, o padre Ariel e o padre Remy começam a acompanhar, e aqui no Betânia, então, o padre Monsenhor Valnei, né? E o padre Wilson, né? Claro que a gente continua convivendo, visita a casa, mas a convivência mais profunda se dá por meio dos formadores que lá estão. Padre, e como tirar esse discernimento, assim, claro que é longo de tempo de experiência e tudo mais, mas, assim, tu dizer para a criança, não, tu não quer ser padre, nós não vamos te aceitar, como é que tem esse momento, tem essa Às situação? vezes tem que ter. E é muito duro. Só que, assim, cada caso é um caso. A gente não pega, assim, bota numa caixinha e encaixa. Então, a gente vai conversando, vai observando, né? Então, é delicado porque cada caso é um caso. Como a gente lida com vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que dizer, não, olha, quem sabe nesse momento não é o momento de tu entrar no seminário, mas não é abandonar. Dizer, agora tu vai para casa e vive. Como cristão, como igreja, a gente tem que dar um acompanhamento para ele também. Por exemplo, se hoje tem um problema, né, que impeça de entrar no seminário, eu não vou abandonar ao Léo. Então, como cristãos, como a gente vai ajudar ele a crescer, ele a amadurecer, ele a superar aquela situação? Pode ser que depois que aquela situação seja superada, aí ingresse, né? E acontece muito deles passarem o tempo, depois virem para casa e depois querer retornar para o seminário? Tem casos, não muitos, mas tem. Né? Até a gente citava o caso do padre Neito, né, já falecido, que ele entrou no seminário também com 12 anos, ficou até a filosofia, aí saiu, ficou acho que 3, 4 anos trabalhava na Wendling, na empresa, e depois, não, realmente eu acho que o que eu quero é o sacerdócio. Voltou e se tornou padre, e aí, enfim, deu um câncer nele, e ele faleceu jovem. E nesse meio tempo, que vamos dizer assim, um jovem do menor, por exemplo, ele está lá, eu não quero mais.
Aí vem para tentar discernir ali, eu quero tentar ver se é o matrimônio que vai ser. Daí chega num certo tempo, começou a namorar, teve experiência de namoro, ficou um tempo, chegou a noivar e tudo, daí ou chegou a casar, daí não deu certo, agora eu quero voltar, quero ser padre. Daí é mais... Vamos por partes, né? Acho que casar não. É. Saiu do seminário, né? Fez a experiência de trabalhar, de até namorar. Bem, acho que não é essa a minha vocação, quero ser... Realmente, minha vocação é sacerdócio. Tranquilo. Mas a partir do momento que casa, né? E é um casamento legítimo, né? Perante a igreja, aí já não tem mais a possibilidade também, né? Se eu não me engano, tem além do Padre Paulo, né? Que ficou viúvo, né? Que já faleceu também. Tem um caso, se eu não estou enganado, na Itália, foi um pouco um caso mais antigo, onde era aquele casamento arranjado e o guri queria muito ser padre, né? E foi um casamento arranjado onde os dois foram obrigados a casar. E ele vivia infeliz no matrimônio. Então, a esposa, né, vendo aquilo, foram ver o que poderia fazer, né? Ele queria muito ser padre. O único modo é se ela vivesse o celibato também. E ela, por amor a ele, para que ele pudesse ser feliz, né? Então, ela fez isso. Então, ele pôde ser ordenado padre, mas na condição que ela também tivesse que não pudesse mais ter outro esposo, tivesse que viver, né, o celibato. E ela viveu o celibato. É um caso que eu ouvi, assim. Mas foi muito específico por causa disso, né? Que eles foram meio que obrigados a casar daquele casamento arranjado. Então assim. ali seria uma nulidade, então, quase né? que isso. Motivo da nulidade. Mas daí ela escolheu viver também o celibato, né? Sozinha, para que ele pudesse ser padre. Bonita a história. Bonita história. Mas assim, são poucos casos. Nesse sentido, pode voltar, mas depois que tu noivou, casou, daí já é outra... Ficou viúvo, pode virar padre? Não. Depende, não tem nada que impeça. Né? Por exemplo, o caso do padre Paulo Miller, né? Que é da nossa diocese. Até, ele chegava na paróquia e disse, meus netos estão aqui quando eles estavam na missa. Né? O pessoal, meu Deus, os netos do padre Paulo, como assim? Como assim? Então, nós temos que entender o que é o sacerdócio. Né? O sacerdócio tem graus, né? O diaconato, o sacerdócio, o sacramento da ordem, né? São uma escada de 3 degraus. Diaconato, sacerdócio e episcopado, né? O ser bispo, né? Então, dentro do grau do diaconato, a gente tem diáconos transitórios, que nós falamos, são aqueles que estão se preparando para ser padre, né? São ordenados diáconos antes, e os permanentes, né? Que são homens já casados, geralmente se pede que tenha mais experiência de vida, que os filhos também já estejam encaminhados na vida, que são diáconos para servir a igreja, né? Pode ser que se ele vier ficar viúvo, se ele quiser, pode sim se tornar padre, não tem nada que impeça. Hoje em dia já se toma mais prudência nisso, porque geralmente a questão dos estudos que se faz, então o padre Paulo foi ordenado sacerdócio um pouco depois do Concílio Vaticano II, estava ainda descoberto, então não tem nada que se impeça isso, mas não é algo muito frequente também de acontecer. Não é tão comum. Porque ele já teve o discernimento da família, né? Provavelmente ele vai querer seguir, achar outra esposa. E geralmente a teologia que o diácono faz não é uma teologia profunda como nós fazemos. É o curso teológico, tudo, a preparação, né? São preparados. Então, quando tu pega um senhor de 50, 60 anos que ficou viúvo, né? Vai ter que fazer todo o processo de filosofia e teologia, que é o que hoje a igreja exige, né? Para o sacerdócio, né? Então, será bem mais difícil o processo também. Então, vamos supor assim, fica viúvo e tu já foi diácono, tu tem que aprofundar teus estudos novamente para virar padre? Geralmente sim. Não que seja uma regra. Tanto que o padre Paulo não passou por isso, né? Mas geralmente é prudente que sim, para tu poder aprofundar naquilo que tu tá... Porque é a questão do estudo, de aprender, sim. né? De ter conhecimento. Não que a teologia que os diáconos fazem seja rasa, não é. Mas não é tão profunda quanto a nossa. A gente é 4 anos, né? Geralmente eles fazem em módulos, né? A preparação deles para o diaconato. O diácono, então, ele ficando viúvo, ele pode se tornar padre? Pode. Não tem nada que impeça. Perfeito. Coisa boa. Padre, e assim, como o senhor está aqui, é a oportunidade, então, de divulgar. Qual seria o contato, Instagram, que as pessoas poderiam estar acompanhando para ver aquele jovem ali que tem vontade de fazer algum discernimento? O Instagram da nossa pastoral vocacional de Novo Hamburgo é Vocacional NH. Bem simples, né? Vocacional NH. O número de telefone, eu não me lembro, mas dá para ver aqui. Mas nós temos também o número de telefone da pastoral vocacional,
Quem tem o calendário vocacional tem atrás do calendário vocacional. Sim, que, aliás, ficou incrível. Vamos pôr depois ali. Ficou lindo. Aqui. O número também, se alguém quiser alguma orientação, é o 51, né? 999 5306 621. Né? Então, E aí, falar comigo. com o senhor, Padre Márcio que daí Lavradaz. vem as demandas, a gente vai encaminhando para... Falando do calendário vocacional, ainda tem para ser adquirido? Não tem. Não tem mais. Não tem mais, não. Agora é só no próximo ano. Que que a gente faz uma tiragem por encomenda, né? Justamente que se fazia muito aquelas monte antigamente e acabava indo fora. Sim. A gente faz por encomenda justamente para evitar isso. E ficou tão lindo que depois muita gente despertou o desejo, eu quero ter, também. mas fiquem atentos pro próximo, né? Eu levei até para Minas Gerais, tá? Lá também já tem. Padre, foi um prazer. Já passou, gente. Foi muito bom. Foi um prazer conversar com o senhor. A gente está aqui para aprender e para dar oportunidade das pessoas aprenderem junto com a gente. Então... Assim, Padre, desculpa te cortar um pouquinho. A gente tem por costume aqui de a gente perguntar para o convidado se tem um testemunho marcante para dar. Assim, eu vou te pedir, assim, se tu tens ou não, dentro, assim, de um convite que tu foi fazer, que tu achou que é importante para tentar resgatar... Como eu disse, dentro do processo vocacional eu estou há um ano só, então estou meio da normalidade, né? Como padre, né, tem um testemunho que para mim me marca muito como padre, né? Que é justamente na vivência do sacramento da confissão, né? Então, quando eu era padre mais jovem, né? Estou com 9 anos, mas começando o sacerdócio, geralmente chega o pessoal antes da missa, quero me confessar. Se dá tempo, a gente consegue, né? Às vezes faltando 5 minutos, não dá tempo. Eu estava na comunidade Shalom, lá em Florianópolis, né? E estando lá, chegou um rapaz, disse, padre, eu preciso me confessar. Daí eu, de repente, perguntei para a responsável se faltava 5 minutos para começar a missa. Posso atender? Daí ele disse, padre, é a missa aqui interna, não vai atrasar? Pode ser, né? Aí eu atendi aquela confissão, o rapaz chorou todos os pecados dele, ele tinha vindo de outro estado, para Florianópolis, participava de igreja, lá acabou brigando com quem ele morava, né, dividia quarto, foi morar na rua, enfim, né, toda a vida dele, né. Então, eu entendi a confissão de absolvição dos pecados, para ele disse, eu vou voltar para casa da minha mãe, que eu quero voltar ao convívio com Deus, né, e que foi no dia do meu aniversário, então depois eu disse para Deus, foi o melhor presente que eu recebi, disse, padre, muito obrigado. Depois de 10 anos, agora eu posso novamente comungar o Cristo Eucarístico, né? Então, isso para mim renovou o meu sacerdócio. Isso é importante também, a gente fala de caminhada vocacional, e até nós tivemos essa semana a reunião da AUSIB, para vocês entenderem, né? Que cuida da formação de todos os padres do Rio Grande do Sul. E nesse seguinte a gente tinha a reunião da pastoral vocacional, e o Dom João, que estava conduzindo a reunião, também era o assessor, ele pediu para os formadores, o que faz vocês serem formadores, né? O que motiva vocês a alegria de vocês poderem deixar tudo e estar no seminário servindo? Ele disse, olha, eu sou promotor vocacional, um ano não tem muito, mas de fato neste tempo, né, que me levou a deixar a paróquia que eu estava, a gente estava indo bem na caminhada, né? Que se foi voltar a olhar para a minha vocação, como foi importante o papel do promotor vocacional no meu discernimento vocacional. E hoje o que me motiva e me alegra a continuar nesse trabalho é justamente ver que a gente pode ser essa diferença na vida dos jovens, mas também renova o meu sacerdócio, né? Ver a alegria daquele jovem no início de toda a sua juventude, né, com toda a vida para frente, dizer, não, eu quero seguir Jesus, eu quero ser padre, eu quero largar tudo, isso ajuda a renovar o meu sacerdócio também, né? Então, dentro da promoção vocacional que testemunho de trazer, que me marca hoje é isso, né? Não só um trabalho que a gente pode ser um instrumento de Deus, né? A obediência, sim, mas o amor que a gente coloca, mas ver a alegria dos jovens, dele querendo deixar tudo, aquilo motiva e renova em mim o meu primeiro amor, o que me levou também a querer deixar tudo para seguir Jesus Cristo. Padre, vamos estender um pouquinho mais. E aí já me vem uma outra pergunta aqui. Como é que o senhor que escolheu o seu promotor vocacional, como é que é essa escolha? O senhor sabe? Tudo, no dia da ordenação a gente faz uma promessinha chamada obediência, né? Então,
como eu disse, estava ali, sempre o bispo, né, nunca é o bispo sozinho, então a gente chamado conselho de consultores, de presbíteros, né? Então, olha, precisamos de um promotor vocacional, né? Quem nós vamos colocar? Eles começam a discutir, né? E o bispo, então, me disse, padre, teria possibilidade, não disse que era para isso, né? Teria possibilidade, se precisasse de sair da paróquia para subir outra coisa. Disse, olha, Dom João, né? Isso é uma coisa que eu tenho comigo, né? Eu não fui ordenado pároco, eu não fui ordenado promotor vocacional, não fui ordenado vigário, eu fui ordenado padre, né? E como padre eu tenho que estar à disposição de Cristo para servir a Cristo na igreja. Então eu digo, Dom João, onde o senhor me colocar, eu vou ir, né? Humanamente eu vou ficar muito triste, porque ele estava um ano e meio de pároco ali em Canudos, então toda aquela coisa do trabalho, né? Uma comunidade que eu amo muito, né? Então, humanamente eu vou ficar triste, mas, né, estamos aqui para servir a Cristo na igreja. E eu disse para ele até hoje, né, toda vez que eu disse sim para Deus, né, nunca ele me decepcionou, sempre me surpreendeu, né? Então, sempre é o bispo que vai fazer uma transferência ajudado pelo conselho de consultores, seja para assumir promoção vocacional, para assumir seminário, ou a transferência de párocos, né? Posso fazer um adentro? E às vezes a gente pensa assim, mas tiraram meu padre daqui, colocaram lá, esse bispo não gosta da gente, pensa da gente. Gente, é muito difícil fazer uma transferência. É muito difícil, porque tem sim a questão do povo, tem a questão do padre, mas assim, o bispo não é tirar um copo daqui e trocar com o outro, tira esse, tem que mexer no outro, e são vidas, é muito difícil, às vezes as pessoas não entendem, mas para o bispo, até falar com o Dom João, é muito difícil, se não precisasse fazer transferência, ele disse que seria melhor, né? Porque realmente tu mexe com as pessoas, né? Tá, padre, dentro dessa caminhada que tu tá agora né, promotor vocacional, né? Que hora que tu reza a missa? Tu tem uma paróquia específica assim que eu tenho que rezar a missa? Não. Eu tenho que Como é que é a tua parte espiritual dentro de tudo isso? Numa paróquia é tudo muito bom, né? Porque tu tem uma programação da paróquia. Não estava em Canudos, rezava a missa todo dia às 6 da manhã para as pessoas, então a gente, com exceção de segunda, né? Mas sempre rezava missas de manhã. Agora tem que cada dia um dia. Então tem que ver, hoje eu não tenho onde rezar missa. Então eu tenho que rezar minha missa praticamente sozinho. Né? Então tem que fazer nossas orações que nós prometemos rezar no dia da ordenação, né? Que é o ofício, que a gente fala que é as laudes, ofício de leitura, as vésperas, né? Celebrar a missa, né? Então quando tem algum lugar, perfeito, vai rezar naquela paróquia, tem algum lugar para rezar. Quando não tem, eu tenho que me organizar e achar o meu momento de rezar a oração dentro do meu dia. E isso é muito importante que tu perguntou, porque sem oração a máquina não vai, né? E isso eu falo muito para as pastorais vocacionais que a gente tem em conta, falando da importância da oração. Porque a gente pode fazer 1000 coisas pelas vocações, pode fazer 1000 atividades. Se não tiver oração, não vai ter vocação na diocese. Então, às vezes a gente acha, vou rezar a oração pelas vocações da missa. Não, é muito importante essa oração pelas vocações, que isso desperta. Então, como padre, é a oração que me move, né? Porque eu não vou ter que mudar ao outro aquilo que eu não recebo, né? Então, é importante, como promotor, eu tenho que ir achando os momentos de oração. Mas aí o senhor cria uma rotina? Eu vou ter que ir olhando. Geralmente, olho bem o que eu tenho essa semana, né? Para onde eu vou ir, para poder me programar. Porque cada semana é uma surpresa, né? A gente na paróquia, tu tem várias coisas, mas tem uma rotina. E daí quando tu vais assim uma outra paróquia, não é tu geralmente o celebrante, né? Eu celebro às vezes. Às vezes convidado para rezar tríduo, para ajudar. Por exemplo, agora eu estou na paróquia da Piedade, porque o Padre Lino teve que assumir meias pressas ali a paróquia, e ele também tem 1000 funções na diocese, né? Uma delas é administradora da diocese. Então, durante o dia, para ele ficar bem com ele, tem bastante reuniões. Então, eu vim morar com ele para tentar, até brincava, né? Eu não tenho nomeação de pároco, não tenho nomeação de vigário, de nada, estou lá para estar lá, né? Então, por exemplo, precisa uma unção, vou lá e faço para ajudar ele. Então, precisa fazer um enterro, vou lá e faço para ajudar ele conforme eu vou conseguindo, né? Então, dentro dessa situação, hoje eu moro na Paróquia da Piedade. Por exemplo, aconteceu uma semana de Celina, semana que vem eu não tenho de rezar missa no domingo. Então, eu vou ficar aqui, daí eu te ajudo a rezar as missas aqui. Mas sempre tem um convite para novena, para rezar alguma missa. Às vezes algum padre que ficou doente, a gente vai e auxilia. Isso, também, eu ia te perguntar. Um padre, às vezes surgiu uma emergência, ficou doente, alguma coisa assim, ele aproveita e sabe que tu tá disponível, vai lá. Esse é o problema, que às vezes tu não acha que a gente tá, só que nem sempre tá. Final de semana, sábados, até o final do ano não tem mais nenhuma.
domingo acho que tem 1 ou 2. É muito compromisso, é muito Sim. agorizado, é muito movimento. É porque o nosso trabalho de promotor se dá mais justamente nos finais de semana e à noite, né? Porque durante o dia, por exemplo, a visita para os vocacionados, né, é um problema e não, porque assim, eu só consigo visitar os vocacionados, as famílias, ou depois da hora, ou final de semana, porque durante o dia os pais estão trabalhando, não adianta bater na casa, né? Então, respondendo a pergunta, eu tenho que, como promotor, achar e organizar o meu tempo para ter os momentos de oração. E é muito perigoso, se eu não faço isso, de cair num ativismo, é só fazer um monte de coisa. E não, é interessante ali que tu falou, eu bater na porta do vocacionado lá, né? Então o padre vai até o vocacionado, vai falar com a família lá na casa, não é a família que vem até mim. O padre vai visitar, até porque tem que conhecer a família, conhecer a realidade, como a gente disse, a gente vai desde aqui em Novo Hamburgo, São Paulo da periferia, até tem 2 vocacionados lá na Baixa Grande, no interior de Riozinho, né? Então a gente vai para conhecer a família, conhecer cada realidade, né? Nós visitamos também as famílias. Faz parte do meu trabalho visitar as famílias também. Até onde a gente sabe, o seminário menor é só aqui no Rio Grande do Sul, isso? Não, tem outras dioceses no Brasil que tem. Mesmo no Rio Grande do Sul, não são todas as dioceses que tem, né? Mas tem outras dioceses no estado no Brasil que tem seminário menor. Eu achava que era só aqui. Não, tem. Então, tipo, se alguém lá de Santa Catarina quiser, daí eles... Como é que funciona? A nossa diocese tem uma regra, antigamente deu alguns problemas de aceitar gente fora. Né? Então, sempre tem 2 procedimentos para entrar. Os que não são seminaristas ainda, eu quero entrar no seminário. Né? Mesmo, por exemplo, ontem teve um lá de Uberlândia, que entrou então quero vir para a tua diocese. Né? Então, assim, quem já não é seminarista ainda, que entrar na diocese, primeiro faz o pedido, né? Então a gente aceita o pedido, fica morando 1 ano no território da diocese, fazendo os encontros vocacionais, fazendo o acompanhamento, mas isso não significa que vai entrar, é para fazer o acompanhamento para ver se vai entrar. Pode ser que venha morar, ficar 1 ano, fazer esse acompanhamento, no final do ano não dá para entrar. E tem outro caso que a gente chama de reingresso, né? São aqueles que já foram seminarista, que foi esse caso, né? Daí ele disse, eu saí do seminário, mas está complicado para mim entrar aqui no seminário de novo. Eu falei, mas como assim? Tá? Por que aconteceu? Daí eu comecei a fazer perguntas, foi indo. Daí ele disse, não, então vamos deixar assim. Então, sempre quando já foi seminarista, o que nós fazemos? Nós vamos entrar em contato com os formadores e o bispo da diocese do qual ele era seminarista para ver o que aconteceu que ele saiu do seminário. Né? Pode ter acontecido alguma coisa séria, grave, um pouco só foge para outra diocese para tentar ser padre. E depois de ordenado padre, pode escolher, eu quero ir para outro estado? Não, é só em caso de transferência. Depende. Nós padres, temos os padres diocesanos e os padres religiosos, né? Os padres diocesanos estão ligados a uma diocese, que são os primeiros padres que a gente pode dizer que surgiu na história da igreja. Então, quando o cristianismo começou, Constantino começou a permitir a construção de igrejas, né? Acabou a perseguição do cristão, a igreja começou a crescer muito. E os bispos não davam mais conta de atender todo mundo sozinho. Então, começou a ser ordenados os sacerdotes, né? Os padres que são colaboradores do bispo. Então, eu não me ordeno padre. Eu sou padre enquanto unido ao bispo da minha diocese. E então começou a surgir o padre diocesano. Depois, ao longo da história, começou a surgir necessidades especiais. Então, começou a ter muitos doentes. Então, Deus despertou no coração de um padre, por exemplo, São Camilo, né, para cuidar dos doentes. Então, foi um carisma que surgiu. Por exemplo, despertou na questão dos jesuítas a questão das missões. Né? Então, foi suscitando no coração de padres uma missão específica, da onde vem os padres religiosos. Nenhum é melhor ou pior que o outro, mas há essa diferença. Então, nós, padres diocesanos, estamos ligados à nossa diocese. Por exemplo, nós aqui é a diocese de Novo Hamburgo. Então, nós vamos ser padre aqui nessa região da nossa diocese. Temos a nossa igreja irmã em Rondônia, onde realmente o padre vai, mas tu não sou obrigado a ir, o bispo. Mas, olha, tem essa missão, tu gostaria? Não, gostaria. Hoje está tem o padre lá em missão, né? E temos também o estado do Rio Grande do Sul, tem uma parceria, um compromisso missionário com a África. Então, a cada 4 anos vai um padre de uma diocese para ser missionário na África.
nesse período tá da nossa diocese, que é o padre Henrique Nais, né? Então ele foi esse ano, vai ficar 4 anos missionário na África. Então, geralmente nós padres diocesanos ficamos na nossa diocese. Tá. E então, aqui na nossa diocese não tem a formação para um padre missionário específico, assim, Isso. eu quero ser um padre Missionário, aí a gente vai ter que, é que tá, como eu falo, com o promotor, chegou um guri, eu quero ser padre, eu tenho que apresentar para ele, olha, tu pode ser padre diocesano, que é assim, pode ser padre religioso, pai, eu quero ser muito um padre missionário. Então a gente vai ter o carisma dos franciscanos, né, que tem essa linha missionária, tem os jesuítas também, que tem várias missões, então a gente tem que, também nesse processo de discernindo para ver... Daí vocês encaminham mesmo, isso, vocês mesmo encaminham, né? para a congregação. E tudo eles vão descobrindo nessa vivência de seminário. Isso aí. E convivência com os padres. Isso, tanto que eu não me lembro o nome do guri, mas teve um que estava no menor há pouco tempo, saiu, e hoje ele, não sei se o Isaac vai lembrar, ele está hoje, se não me engano, nos freis carmelitas, né? Ele percebeu, não, quero me consagrar a Deus no seminário menor, mas a minha vocação não é ser o padre diocesano, que nós padres diocesanos, tudo de meio do povo, na correria, ele queria algo mais de uma vida contemplativa, mais retirado, então ele virou um frei, está estudando para ser frei carmelita. Que legal. E tem aqui no Rio Grande do Sul? Tem. Não aqui na nossa diocese, mas não me lembro a cidade, mas tem no Rio Grande do Sul. Então tá, padre. Agora sim, temos que finalizar, né? Porque senão o papo vai estendendo. Mas muito bom, muito bom. Muito obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedor, foi muito bom mesmo. Um prazer conversar com o senhor, aprender e ajudar também as pessoas que querem aprender junto com a gente. E a gente está feliz, tirando muitas dúvidas. Que bom, obrigado. Deus abençoe. A gente espera que outras pessoas surjam, então, dentro do coração, essa vontade de discernir, de buscar a vocação. Amém. E Deus abençoe o senhor na sua caminhada. E assim como o senhor falou, que a gente não pode ficar sem... não adianta de nada tudo isso que a gente faz sem a bênção de Deus, né? O senhor pode nos dar uma bênção final. Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, padroeiro desta diocese, padroeiro da juventude, dos seminaristas e desta paróquia, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Isso aí.